Efésios 6, 1 a 4, diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Lemos em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso número 4. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado porque acabamos de ler a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos a nós concedidas pelo Senhor. Te agradeço pela Tua bondade, pela Tua generosidade. E pedimos por misericórdia e compaixão que o Senhor fale ao nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sim. Antes de entrar na mensagem, não posso esquecer, estava esquecendo. Talvez você, ao ouvir os avisos, perguntou: e o seminarista Cleverson Alves? O seminarista Cleverson Alves terminou o seminário, concluiu o curso bacharel em teologia, mas por vontade pessoal, por iniciativa dele, ele renunciou ao processo para licenciatura e ordenação. Ele renunciou e pediu para não ser neste momento. Então, por vontade própria, pessoal dele, ele renunciou aí a candidatura ao ministério. Efésios 6, 1 a 4, nós acabamos de ler. O que Paulo está nos ensinando neste texto? O que Paulo está trazendo neste texto? O que Paulo está nos ensinando aqui na palavra do Senhor? Nós já estamos no último capítulo de Efésios. Muitos têm acompanhado pelas redes sociais, têm ouvido boas notícias, pessoas estão aprendendo a palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. E quanto mais compartilharmos a palavra, mais ensinamento haverá, mais crescimento haverá e vai surgir nos corações em nome de Jesus. E neste texto especial da palavra de Deus, Paulo está falando sobre a nova vida no Espírito. Nova vida no Espírito. Lembram que no capítulo 5, no versículo 18, Paulo fala sobre o que vai nos dominar. Estaremos sob o controle de quê? E debaixo, sob agora, o controle de quê? Quem estará acima de nós? Estaremos subjugados a quê? Ao álcool, ao vinho ou ao Espírito Santo? Por isso o verso 18, capítulo 5, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Nova vida no Espírito. E no capítulo 5, 22 até o 33, ele fala sobre o casamento, o relacionamento do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Aumenta o teclado do Michael ali, está tocando, não estou ouvindo nada. Né? Põe um fundo ali, tá? Fazendo mímica ali. Né? Aí, irmão, obrigado. Desperta. Casamento, despertado por Deus. Relacionamento, despertado por Deus. Na nova vida, concedida pelo Espírito Santo. Na nova vida, abençoada pelo Senhor. Na nova vida, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Nestes versos 5, verso 22 a 33, e no capítulo 6, 1 a 4, ele fala sobre o lar. Ele sai do casamento e passa para o lar. Passa agora no relacionamento dos pais para com os seus filhos, dos filhos para com os seus pais. Com qual objetivo? Como a vida do cristão cheio do Espírito é vivida. O que Paulo está ensinando neste texto, e a palavra santa de Deus, é isto aqui: como a vida do cristão cheia do Espírito é vivida no casamento e no lar. Como que esta vida é vivida no casamento, no lar
com os filhos nesta vida cheio do Espírito Santo de Deus. O que Paulo está tratando nos versos 18 em diante do capítulo 5, no verso 1 a 4 do capítulo 6, e nos versos posteriores, Paulo está usando um exemplo, Paulo está usando uma ilustração, Paulo está ilustrando o ensinamento, Paulo está trazendo à tona, na prática, aquilo que nós devemos viver, qual é o projeto de Deus em alguém que está cheio do Espírito Santo. Então alguém que está cheio do Espírito Santo, não é alguém que anda falando em outras línguas, subindo nas paredes na unção da lagartixa, ou cai aqui, levanta ali, cai acolá, na unção do tomba-tomba, ou no passado, quando iniciei o ministério, que era a unção do dente de ouro. Não, é o relacionamento uns com os outros. Ele fala do cônjuge, fala dos filhos, a partir do verso 5 ele fala no trabalho, na vida social, no trabalho, na empresa, e depois no capítulo 6 ainda ele fala na guerra espiritual, na luta contra o diabo, no mundo espiritual, como vai ser a nossa luta e o revestimento da armadura de Deus para vencermos em tudo isso. Mas o que Paulo está deixando claro no início é que você só vai viver isto se você estiver cheio do Espírito Santo. Pois se não estiver cheio do Espírito Santo, será incapaz de viver tudo isso. Então Paulo vai trabalhar para nós aqui esta verdade. Minha vida cristã é uma vida nova. Minha vida cristã é diferente da vida natural. Nós somos diferentes da vida natural, da vida normal, vamos dizer assim, pronunciar assim, da vida de um não cristão. O cristão age de maneira diferente. O cristão é modelo para os demais. Paulo está dizendo, olha, eu quero que você mostre para o mundo o que é ser um marido, o que é ser uma esposa, o que é ser um pai, o que é ser uma mãe, o que é ser um profissional, o que é ser um guerreiro em oração, porque você é o exemplo para o mundo. O mundo carece de exemplos, o mundo carece de modelos, e aonde o mundo vai achar um exemplo, um modelo, é na igreja. Paulo já havia dito que a multiforme graça de Deus se torne conhecida em todos os lugares, em todos os cantos, no capítulo 3, verso 10, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados, potestades, nos lugares celestiais. Então o mundo quer saber o que é um casamento ideal, olha para a igreja. Alguém quer saber como é ser um filho segundo o coração de Deus, olha para um filho cristão. Como é ser um pai, uma mãe segundo a vontade de Deus, um pai ideal, olha para a igreja, para os cristãos, porque nós somos modelos. A Bíblia diz, Filipenses 2,15, Mateus 5, 3 e 14, algo muito e extremamente importante, e você vai ver comigo os textos agora, Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Veja o que a Bíblia está dizendo. Você é cristão, eu sou, nós somos, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração corrupta, aonde na qual nós vamos resplandecer como luzeiros no mundo. Então veja a missão da igreja, a missão do cristão é ser modelo. Se você diz assim, a mulher, eu sempre sonhei em ser
modelo, o homem sempre ser modelo. Você já ganhou isso na conversão? Você é modelo? Não é modelo de tipo de roupa, mas é modelo de conduta. E é lógico que aquele que tem um modelo na conduta, também será modelo no tipo de roupa. E assim nós vamos viver como modelo, abençoados por Deus, agraciados por Deus. E o texto de Mateus, você sabe de cor, 13 e 14, que diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Os discípulos, a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade ficada sobre o monte. Aqui fala dos discípulos, diz que eles, vós sois a luz do mundo. Aqui é o título, está na Bíblia atualizada. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade ficada sobre o monte. Ou seja, nós somos o sal, nós somos a luz. Nós temos, como diz o verso anterior, resplandeceis como luzeiros no mundo. Você está percebendo? Agora, como isso vai acontecer? Como isso vai suceder? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez alguém dirá, mas é uma tarefa muito difícil, é uma tarefa muito complicada, é uma tarefa árdua, e é um peso muito grande para mim. Não é um peso, pois se você estiver cheio do Espírito Santo, se nós buscarmos o enchimento, essas coisas vão acontecer naturalmente. É nada forçado, é nada fingido, nada disfarçado, mas se não viram farisaísmo, mas é algo cheio do Espírito Santo. E você vai ser exemplo. Alguém dirá, mas pastor, eu conheço muito crente que é mau caráter. Eu digo a você, não existe nenhum crente mau caráter. Não existe nenhum crente mau caráter. O que existe é o mau caráter dizendo ser crente. Não existe nenhum crente mau caráter. Existe alguém mau caráter dizendo ser crente, não é? Pois o crente que é crente, o cristão que é cristão, ele entende essa verdade de Deus em nome de Jesus. Então Paulo está ilustrando, Paulo está trazendo uma bela ilustração para que possamos entender, para que possamos vivenciar esta verdade profunda da palavra do Senhor nosso Deus. Por isso ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E ao dizer, ele diz, como lhe restaurar o sabor, se o sal for insípido? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Se nós deixarmos de sermos isto, nos tornarmos isto, não prestamos mais para nada. Quando você lê na Bíblia, por exemplo, a carta à igreja aos Tessalonicenses, fala que os Tessalonicenses se tornaram modelo para a Caia, tornaram modelo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando você abraça o Evangelho de Jesus, quando você vem para Jesus, o Espírito Santo habita em você e você representa Jesus Cristo. Representa Jesus. Eu sou o pastor desta igreja, titular desta igreja. Digamos que eu vá lá na rua e cometa um crime lá fora. Um crime. As pessoas vão falar do pastor, de mim ou da igreja? Vão falar da igreja. Porque eu represento a igreja. Eu represento a igreja. E como cristão, represento os céus, represento a Jesus. Você representa Jesus. Nós representamos a Deus. Representamos o Senhor. Então nós fomos chamados, no meio de um povo pervertido, para resplandecermos como luzeiros, sendo sal da terra e luz do mundo,
Então não existe aqui, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço na minha vida o que eu bem entendo, o que eu bem quero. Não, não, você é cristão, a vida não lhe pertence, a vida pertence a Jesus, porque você é do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quais são os problemas levantados? Vou levantar 2 problemas agora. Nós temos a insubmissão excessiva, pessoas totalmente insubmissas, e temos o problema da disciplina em colapso. A insubmissão excessiva e a disciplina em colapso. Pessoas agindo de modo insubmissas e pessoas sem disciplina, necessitando de disciplina, e vamos trabalhar sobre isso daqui para frente. Romanos 1:30, 2 Timóteo 3:2, Romanos 1 fala da depravação, fala da queda, fala que Deus entregou tais homens às aberrações, porque mudaram a glória de Deus, e no verso 30 vai dizer que os filhos tornaram desobedientes aos seus pais. 2 Timóteo 3:2 também fala dos filhos sendo desobedientes a seus pais. A desobediência está ligada à insubmissão. A desobediência a uma disciplina em colapso. Agora, quando olhamos para a Bíblia, Jesus Cristo, Lucas 2:51, diz que Jesus era submisso aos seus pais. Lucas 2:51, quando os pais o levaram a Jerusalém, ele está depois já retornando com os seus pais, e diz que Jesus era sujeito, submisso aos seus pais. Quando pensa em filho, Jesus como filho, ele foi submisso a José e submisso a Maria. Ele foi submisso. Quando pensa em pai, a Bíblia diz que Deus é o nosso pai. E nós, como pais, devemos buscar a orientação e espelharmos em Deus como nosso pai. E como filhos, devemos ser como Jesus, submissos a nossos pais, restaurando a submissão e restaurando a disciplina. E a Bíblia diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Filhos, obedecei a vossos pais. Veja que no verso 21, no capítulo 5, Efésios, sujeitando-vos uns aos outros no temor. E agora, obedecei a vossos pais. O que quer dizer esta palavra obedecer? Obedeceis, obedecer. Obedecer não é não somente dar ouvidos. Um filho vai dar ouvido ao que o pai está falando, não é só isso. Mas dar ouvidos com a compreensão de estar sob autoridade. O filho está debaixo de uma autoridade. E esta autoridade, instituída por Deus, o filho vai dar ouvidos, porque uma autoridade está falando. Então essa insubmissão é trocada pela submissão. E quando o pai está falando, é autoridade. O que Paulo está dizendo? Nós estamos voltando à Bíblia, nós estamos voltando à origem. Como ele fez no casamento, ele faz em relação pais e filhos, voltando à origem. E vamos ver tudo isso daqui para frente. Reconhecer posição de subserviência. A posição é de subserviência. Eu estou aqui, mas ele, meu pai, é autoridade sobre a minha vida. Não é simplesmente dar ouvidos, mas atenção àquilo que está falando. O filho precisa obedecer o pai, o filho precisa obedecer a mãe. Filhos, obedecei a vossos pais. E quando fala de pais aqui, pai e mãe, verso 2 diz: honra teu pai e tua mãe. E quando fala de honrar, vamos para lá, honrar pai e mãe, honrar pai e mãe, honrai, né, pai e mãe, é respeitar, reverenciar. Eu preciso honrar, estar honrando, melhor dizendo, pai e a mãe, respeitando
e reverenciando, e jamais indagar quem são eles, por que dar ouvidos a eles, são ultrapassados, falar com desrespeito aos pais, zombar dos pais. Quem zomba do pai, da mãe, quem fala com desrespeito ao seu pai e sua mãe, quem acha o pai e a mãe ultrapassado, quem não quer dar ouvidos aos pais, quem diz, quem são meus pais para dizer alguma coisa para mim, está trazendo sobre si maldição. Honrar significa reverenciar, respeitar. Lembra aquela época que os filhos chegavam e diziam aos pais antes de dormir o quê? Bênção? Falava benção, né? Benção. Benção mãe, benção pai. Lembra? Quem lembra dessa época? Ah, os idosos aí, ah, maravilha, ah, cabelos brancos, né? Pedir a bênção para o pai e para a mãe. A bênção. Gosto do Manuel, que sempre após o culto vem pedir a bênção. Querido demais. Todo dia benção o pai também. Amém. Louvado seja Deus. Vamos aplaudi-lo? Vamos aplaudi-lo? Manuel, querido demais. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Veja, nessa época, bênção. Pedir a bênção. Porque o pai tem que ser reverenciado, respeitado, no sentido de ser autoridade. Agora a pergunta é, qual é a pergunta? Quais as razões que eu devo honrar e reverenciar meu pai? A Bíblia vai responder, é justo, certo e bom. Honra teu pai, filhos, obedecei a vossos pais, pois isto é justo. Justo quer dizer, é certo, é bom, é justo, tem justiça. Quando você obedece o seu pai. Segundo, é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Antes disso, evitar o colapso na sociedade. Porque há um colapso na sociedade. Porque filhos tomados de insubmissão, disciplina descartada, disciplina longe, colapso da disciplina, filhos insubmissos, há o colapso na sociedade. Onde diz, você não precisa obedecer seu pai e sua mãe, você é dono do seu nariz. Filho não é dono do seu nariz. Os filhos estão debaixo de autoridade. E um dia eles vão ser pais, e os seus filhos estarão debaixo de autoridade. Louvado seja Deus, eu sempre respeitei meu pai e minha mãe, os honrei, os reverenciei, fui fiel a eles. Jamais os desrespeitei, louvado seja Deus, para a glória de Deus. Se eu já partir para a eternidade, sepultei meu pai, preguei no sepultamento do meu pai, sepultei minha mãe, preguei no sepultamento da minha mãe, já era pastor, mas sempre os honrei, e Deus me abençoou por isso. Agora há um colapso na sociedade, quando os filhos não obedecem, e acham que isso não é justo, acham que eles entendem mais que o pai do que a mãe. Ah, pastor, mas meu pai não é cristão, eu devo obedecê-lo? Sim. A Bíblia não está dizendo, filhos, obedecei vossos pais que são crentes. Se o pai não é crente, não importa, você obedeça, a não ser que ele mande fazer algo que seja pecado, aí você não obedece. A não ser que ele fale para você que você está proibido de adorar a Deus e render-se a Jesus, aí você não obedece. Mas as demais coisas todas, você precisa obedecer, você precisa honrar. Não é porque alguém é cristão, fala eu sou cristão, agora que eu me tornei crente, há um texto na Bíblia, no Evangelho, que alguém fala, o que o meu pai poderia aproveitar de mim, eu ofereci para Deus, não vou poder ajudá-lo? Isto é pecado? Isso é pecado? Eu sempre, quando ia a São José dos Campos, eu visitava uma casa de idosos, um asilo, hoje dá outro nome, mas asilo mesmo. Era um asilo, eu visitava aqueles idosos e ficava um tempo lá com eles, conversava com eles, pregava para eles, orava com eles, eles gostavam de falar.
E é muito triste ir num lugar desse, na casa de idosos, porque tinha pais ali que estavam esperando a visita do filho há 3 meses, 6 meses, 2 anos. Tinha um filho miserável que nem a casa de idosos estava pagando mensalmente, estava guardando dinheiro para sepultar o pai quando morresse, já fazia mais de 1 ano. É maldição, é maldição. E qual é a promessa? Para que te vá bem e seja de longa vida. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Agora não quer dizer que você vai viver muito, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo, traduzindo o texto no original, você vai ter qualidade de dias melhores. Não é que você vai viver 100 anos, o filho pode falecer antes do pai, mas quem honra o pai e a mãe vai ter, para que vá bem e seja de longa vida, qualidade de dias melhores. Podia ser traduzido assim, seria melhor. Você vai ter qualidade de dias melhores sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa, que é o mandamento, é o 5º mandamento, que está relacionado a relacionamento. É o filho obedecendo, é justo, bom, certo, primeiro mandamento com promessa. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Mas veja a expressão, no Senhor. Se o filho diz ser crente, mas é ingrato para com o pai, é desobediente ao pai e à mãe, ele está errado. Porque no Senhor, por causa do Senhor, você obedece. Você é submisso ao seu pai e sua mãe, você honra o seu pai e sua mãe. Você coloca o seu pai e sua mãe numa posição de pedestal. Você não humilha, você não zomba dele, nem dela. Você não se envergonha do pai e da mãe, você honra seu pai e sua mãe, e você é obediente, repito aqui, não porque ele é crente ou deixe de ser, a Bíblia manda obedecer. Mas meu pai não entende nada, honre ele, honre ela, para que através da sua atitude como filho, o seu pai venha conhecer o Senhor Jesus Cristo, e por causa da sua atitude como filho, você não se torne uma pedra de tropeço, para que seu pai e sua mãe venham se converter. Então honre ele. Quando falar do seu pai, da sua mãe, fale com o coração cheio, com o peito cheio, estufado. Este é meu pai, esta é minha mãe, louvado seja Deus por ele e por ela. Há muitos filhos que não conversam com o pai e a mãe. Há muitos filhos que desprezam pai e mãe. Já tivemos cultos aqui que eu pregava sobre perdão, há anos atrás, que pessoas saíram do culto para procurar o pai e a mãe, pedir perdão e se reconciliar com o pai e com a mãe. Há pessoas que testemunharam para mim pela internet, dizer, pastor, eu estava ouvindo o senhor na internet, eu ouvi a pregação do culto, eu fui tocado profundamente pela palavra, e ao ser tocado, eu já liguei para o meu pai, pedi perdão ao meu pai, e nós voltamos ao relacionamento. Pastores pregaram aqui, falaram aqui no público, dizendo que eram pastores, não conversavam com o pai e com a mãe, e um dia foram tocados e reconciliar com seu pai e sua mãe, e perdoar o pai e a mãe pelo erro. Não podiam ser nem pastores, não eram nem crentes, mas o sentimento de revolta não importa. A Bíblia não está dizendo, o filho honra o pai e a mãe, porque o pai e a mãe são bonzinhos, porque o pai e a mãe são corretíssimos. Honre o pai e a mãe. Obedeça o pai e a mãe. E repito, pela terceira vez, se eles mandar fazer algo que é pecado, é lógico, você não vai obedecer. Porque aí colocará em choque a autoridade de Deus e a autoridade do Pai, e Deus está acima. Você obedece a Deus. Obedece a Deus. E você obedecendo a Deus, honrando o pai e a mãe no Senhor, vai ser bênção em nome de Jesus. O filho cristão deve ser o melhor tipo de filho do mundo. O filho cristão deve ser o melhor tipo de filho do mundo. Amém? Quer ver um filho bacana? Olha para um cristão. Cristianismo não é blá blá blá,
pula, festas, é ser lavado pelo sangue, cheio do Espírito Santo. O filho cristão deve ser o melhor tipo de filho do mundo. Vamos para frente. Disciplina. Deixa eu voltar aqui. Disciplina. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Hebreus 12, 4 a 13 fala da disciplina. No momento dela não parece coisa boa, mas gera fruto positivo. Hebreus 12, 4 a 13 vai dizer: se alguém está sem correção é bastardo, não é filho, porque Deus corrige ao filho a quem ama. E Provérbios 13, 24 fala: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Criai-os na admoestação, na disciplina do Senhor, diz o texto sagrado. Diz aqui, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, já falo sobre isto, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Então nós precisamos disciplinar, sim. Qual é a mentalidade moderna? A mentalidade moderna, esta nova mentalidade, ela vai ensinar para você que tem que haver amor e compreensão. Vai dizer, a natureza é boa, você precisa amar e compreender, você não pode disciplinar. A natureza da pessoa é boa, deixe a criança escolher por si só, deixe ela tomar as suas decisões. Mas você olha para a Bíblia e vê que a natureza não é boa, a natureza do homem é pecaminosa, nasceu em pecado concebeu minha mãe, diz a Bíblia. Então não há natureza boa, a natureza má, e ela precisa de disciplina. Não é dizer só vamos amar e compreender, porque ele cometeu um erro ali, mas vamos compreender. Você precisa sim disciplinar, você precisa colocar limite. Quem retém a vara, volta ao texto para você ali, quem retém a vara aborrece o seu filho, quem ama o disciplina. Então a disciplina faz parte da vida, mas as pessoas vão dizer, não, você não pode disciplinar, você não pode corrigir. É errado. Não, que tem a pessoa roubar um celular, só roubou um celular. Roubo é roubo, furto é furto. Tem que ser corrigido, não tem nada bonito nisso. E a Bíblia trabalha sobre disciplina, em Hebreus vai dizer, eu já disse aqui, que quem está sem correção é bastardo, não é filho, porque o pai corrige o seu filho, e o filho precisa ser corrigido, sim, Senhor. A mentalidade moderna não pode viver nisso aí, né? Como eu disse aí, deixa a criança escolher, a criança não sabe tomar decisões. Você precisa abençoá-la, você precisa admoestá-la, você precisa corrigi-la. Se errou, corrija. E a Bíblia vai dizer como exercer a disciplina. Primeiro, eu tenho que exercê-la, não reagir violentamente. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, está ligado a não reagir violentamente. Você vai disciplinar com raiva, você vai exagerar. Você está com raiva, está bravo, irado, você exagera na disciplina. Não agir ou reagir violentamente, ou seja, manter o equilíbrio. É preciso manter o equilíbrio, o autodomínio, ter autodomínio, ser coerente com a conduta. Está corrigindo algo no filho, com autodomínio, mantendo o equilíbrio, não agindo violentamente e sendo coerente com a conduta. Pois se você corrige algo no seu filho e faz contrário, você negou o que você corrigiu? É ou não é? Você fala, filho, você não pode mentir, eu vou te disciplinar porque você mentiu, e você vai levar umas varadas porque você mentiu. Mas as pessoas dizem, não pode dar varada, porque o conceito tutelar vai vir, leva a varada junto. Mas que não pode agir com violência, com exagero, excesso de força. Porque olha a tua força e a força de uma criança. Você não pode agir com exagero.
tem que ter o domínio, tem que ter o equilíbrio, e coerente com a sua conduta, para que o filho olhe em você e veja que você faz corretamente. O telefone toca, filho, diga no telefone, papai não está. E a criança fala, papai mandou dizer que ele não está. Manda a criança mentir. Tem que ser coerente. Saiba ouvir argumentos. Não pode também chegar e disciplinando, ou saiba ouvir os argumentos da criança. Alguém falou algo do seu filho, você já chega disciplinando? Não, chegue, sente aqui, vamos conversar. O que aconteceu, como aconteceu, isso é verdade, isso não é verdade, por que você fez isso, você acha que está certo, vamos conversar. Não é porque alguém falou algo do seu filho que você já chega espancando. Tem pais que é assim, alguém fala mal do filho, a pessoa já chega espancando, xingando o filho, falando o que não deve, não está sendo coerente com a conduta. Precisa saber ouvir, manter, repito aqui, o equilíbrio. Está lá no segundo, está no último, manter o equilíbrio. Tem que ser equilibrado. O que é manter o equilíbrio? A correção de acordo com o erro. Não extrapolar. Não extrapolar. Filho, agora você está disciplinado, você vai ficar o resto da vida sem celular? Ninguém vai ficar o resto da vida sem celular. Ninguém. Você agora está de castigo, uma semana sem poder almoçar e jantar? Ninguém vai fazer isso. Mantenha o equilíbrio. Como exercer a disciplina? Não deve ser demasiadamente severa. Ser severo demais. Não, ela deve ser feita em amor, ela não pode ser mecânica. Minha vida é toda regrada, mecânicazinha, tudo mecânica. A gente acorda às 5 da manhã, fazemos uma devocional das 5 às 9 da manhã, das 9 toma o café, das 9 às 9h05, 9h05 e 9h10 tomamos um chá, e da meio-dia regradinho, tudo mecânicozinho. A disciplina não pode ser mecânica. Algo mecânico tem que ser algo natural. Não fazer, mecânico quer dizer fazer por fazer. Não faça isso. Não faça isso. Filho, está de castigo, vai para o seu quarto. A criança fala, graças a Deus. Tem ar-condicionado, tem internet, Wi-Fi, 24 horas, frigobar no quarto. E às vezes você pega a internet lá, já liga e pede um iFood. Manda entregar lá 15 McDonald's. Não faça algo mecânico. A disciplina tem que levar ao respeito. O filho respeitar o pai, porque o corrige. E a forma como você corrige, você ganha respeito. Sabe aquela pessoa que você fala assim, aquele pode me corrigir porque ele eu respeito. Já viu isso de alguém? Falando de tal pode chamar minha atenção porque ele eu respeito. Mas veja que as pessoas hoje não gostam de disciplina. Elas não gostam de ser corrigidas. E se são corrigidas, já empinam o nariz. E se chover na hora, morre afogado. Já fica o nariz empinado, não posso ser corrigido, porque eu, né? As pessoas não gostam de ser corrigidas. É preciso haver disciplina, é preciso haver correção. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesma, ela torna uma vergonha para os seus pais. Criança sem limites é vergonha para os seus pais. A criança fala um palavrão e a mãe diz, o pai diz, que lindo, sabe já xingar. Está errado. Ou veste as crianças de roupas indecentes, aí depois cresce e acha que aquilo é errado, mas desde o começo ensinou assim. Então veja que a disciplina leva a respeito, não negligenciada. Você não pode negligenciar a disciplina. Deixa a criança, ela faz do seu jeito, deixa, não negligencie, corrija. A gente corrige quem a gente ama. A gente corrige porque a gente quer o crescimento. Nossos filhos necessitam ser edificados,
criados, educados e preparados na doutrina e a demonstração do Senhor. Os filhos precisam ser edificados, necessitam ser criados, educados, preparados na doutrina e a demonstração do Senhor. É no Senhor que venham a conhecer a Jesus como único Salvador e Senhor. Quem educa o seu filho no caminho do Senhor, o ensina que Jesus é o único Senhor e Salvador, ele vai conhecer a Jesus. É papel dos pais em casa, não é papel da igreja, não é papel da escola disciplinar, é papel do pai e da mãe. Pais, criai, não provoqueis a ira, que é o excesso, não agir coerentemente, criar na disciplina, na correção do Senhor, vós pais, não diz vossa igreja, é o pai, é a mãe, não é a igreja. Pastor, eu trouxe meu filho aqui para a igreja, ensina esse menino, não aguento mais, ensina ele, a igreja é um período muito curto, é papel dos pais. O sermão pregado pelo pastor, ele pode ser aplicado, explicado, ampliado e suplementado em casa pelos pais aos seus filhos. Você prega um sermão na igreja, o sermão da igreja tem uma hora, dificilmente passa de uma hora para baixo, para menos, digamos 30 minutos, 40 minutos de sermão na igreja, e você chega em casa, você pode aplicar o sermão na vida do seu filho, você pode explicar o sermão que foi pregado na igreja, você pode ampliar, e você pode suplementar a mensagem, mas isso é papel dos pais. Você tem feito isso com seu filho? Seus filhos são tementes a Deus, estão na casa de Deus, já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador? Ah, pastor, eu vou forçar meu filho a aceitar a Jesus? Não, é errado. É errado forçar, porque você pode forçá-lo a qualquer coisa. Ele foi forçado, não é natural. Tem que ser natural, e você vivendo o exemplo. Veja isso aqui, Dr. Lloyd Jones disse: se você der aos seus filhos a impressão de que ser religioso é ser infeliz, e que a vida religiosa consiste de proibições, de constantes repressões, você os lançará nas garras do diabo e no mundo. Se você der aos seus filhos a impressão de que ser religioso é ser infeliz, ser religioso, a vida religiosa consiste em proibições, repressões, estou sendo reprimido, corrigido, isso não pode. Você lança o filho nas garras do diabo, você lança ele no mundo. O que você precisa fazer então? Os pais devem viver de modo que os filhos sempre percebam que eles estão subordinados a Cristo, que Cristo é o seu chefe. Então os pais devem viver de modo que os filhos sempre percebam que eles estão subordinados a Jesus. Jesus é o nosso Senhor e Redentor, e nós obedecemos a Ele. E a vida religiosa é um prazer, a vida religiosa é uma satisfação, a vida religiosa é uma bênção, pois o lar cristão deve ser então uma atmosfera de amor, conduzido pela palavra. O filho chega e pergunta algo, você fala, vamos ver na palavra. É onde se apresenta um cristianismo atraente e um lugar de respostas. O lar cristão, atmosfera de amor, conduzido pela palavra, onde se apresenta um cristianismo atraente, um lugar de resposta. Deuteronômio 6, 20 em diante, quando vossos filhos pelo caminho vos perguntarem, que ritual é este? E você vai dizer, isso aqui é o que o Senhor fez por nós, isso aqui é a mão de Deus sobre as nossas vidas, isso aqui é a salvação que o Senhor nos resgatou, e pela Pedro 3,15, seja pois preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que é em vós. Então o lar cristão é um lugar de respostas. O pai preparado, a mãe preparada, que ama a palavra do Senhor, que conhece a palavra do Senhor, e o filho faz uma pergunta, e o pai e a mãe vai dizer, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isto. A Bíblia diz que devemos agir assim, a Bíblia diz que devemos proceder desta forma, e o filho vai crescendo dizendo, olha, papai e mamãe honram a Bíblia, papai e mamãe têm compromisso com a palavra,
Louvado seja Deus. E quando ele tiver uma dúvida, ele vai buscar resposta onde? Na palavra de Deus. Não no mundo, mas na palavra de Deus. E o cristianismo se apresenta como algo atraente, como algo prazeroso, onde os filhos têm prazer de ir à igreja. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas pais que em casa falam mal da igreja, pais que em casa falam mal do pastor da igreja, pais que em casa falam mal do culto, pais criam os seus filhos para o diabo e para o mundo. Na mesa do almoço, na mesa do jantar, não gostei do sermão, o pastor é muito fraco, o pastor não sabe pregar, não tem argumentos, olha, esse pastor é chato, é isso, essa igreja é assim, assim, assim. Os filhos vão querer da igreja? Não, porque os pais estão sendo incoerentes. Aí no domingo fala, filho, se arruma, vamos para a igreja, filho. O filho fala, não vou, porque lá é ruim. Não vou orar porque é ruim orar, não vou ler a Bíblia porque é ruim orar, é um peso. Então veja a responsabilidade dos pais, criar os filhos na correção, na disciplina, na demonstração do Senhor. Como fazer isto? Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, amém? Então você precisa praticar isto, viver isto. Você está trazendo, quer voltar aqui, onde se apresenta um cristianismo atraente, é gostoso estar na igreja, é prazeroso estar na igreja, o culto foi maravilhoso, lá aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha que bênção, lá encontramos o irmão, a irmã, foi maravilhoso, foi uma adoração gloriosa, uma bênção em nome de Jesus. Aí os filhos falam, que gostoso estar na igreja, que gostoso estar no Gap, que gostoso estar no Drops, que eu trabalho com adolescente, trabalho com a juventude, que bom estar no My Family, trabalho das casais, que bom estar nos cultos da igreja, nas células, a gente reúne as pessoas, a gente canta, a gente se abraça, a gente se confraterniza, é bom demais, Jesus nos lavou, Ele nos resgatou, nosso nome está escrito no livro da vida, nós estamos indo para o céu, Ele vai nos suprir, estamos firmes em Cristo, vamos para frente. Isso é papel dos pais. As pessoas investem mais em domar animais, ou domesticar seus animais, do que nos seus próprios filhos. Para domar um animal dá trabalho, vai tempo, gasta-se, mas os filhos muitas vezes ficam largados. Mas isto aqui tem que acontecer naturalmente, não é forçado. Senta aqui agora, que agora eu vou expor para você o Salmo 119, verso 1 ao último. Não funciona. Vai criar raiva da Bíblia. Senta agora que lá vem o culto doméstico, vamos cantar 15 hinos e 46 cânticos. Ao som do teclado, todos fiquem em pé, vamos cantar o hino Santo, 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 e caro diante de Deus, que toda a terra está, Deus está presente. E vai. Que esse culto chato, de algumas igrejas presbiterianas que são chatos demais. Ninguém aguenta, nem o pastor da igreja aguenta. Como aquele homem que disse certa vez para sua mãe, mãe, não quero ir na igreja, não vou na igreja, o culto é chato, não aguento mais esse culto, os líderes da igreja são chatos, o povo é chato, os músicos são chatos, eu não quero ir na igreja hoje. A mãe diz, filho, dou 2 motivos para você levantar da sua cama e ir para a igreja. Primeiro motivo, a igreja é uma bênção, filho. Segundo motivo, você é o pastor da igreja. Tem que ser um lugar prazeroso. E se o pai não tem prazer, a mãe tem prazer de estar na igreja, você acha que os filhos vão ter? Se os pais não corrigem na disciplina, na demonstração do Senhor, e não são coerentes lá fora com aquilo que fala dentro da igreja, sabe que os filhos vão querer estar na igreja? Não vão. Aí viramos igreja de eventos. Um evento, cheio de gente. Acaba o evento, o povo some. Tem que ter outro evento para atrair gente. Não funciona. Pessoas insubmissas, a disciplina em colapso, acham que podem fazer o que querem, do jeito que querem, que são donos dos seus nariz. Dá tudo errado. Paulo está dizendo, se você está cheio do Espírito Santo,
você é o melhor filho que o mundo pode ver. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai ser o melhor pai, a melhor mãe que o mundo pode ver. E o filho vai obedecer o pai, como diz aqui, no Senhor. E o pai vai educar na demonstração do Senhor, porque o Senhor está acima de tudo. Como ter um lar abençoado? A Bíblia ensina. Como viver a Bíblia? Ela ensina. E devemos voltar para a palavra do Senhor e buscar viver o que ela está nos ensinando, em nome de Jesus. Por isso, Paulo, eu encerro dizendo, verso 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que não sejamos pedra de tropeço, para que nossos filhos ou pais não venham a conhecer a Jesus, mas possamos agir segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Filho que não honra pai e mãe, traz maldição para si. Filho que honra pai e mãe, terá qualidade de dias melhores sobre a terra.